Estamos no ar, é isso aí, começou, é e-show, é empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. E vamos começar, eu já vou chamando aqui o meu parceiro, o meu parceiraço, vem pro e-show, Cid Alvarez. Estamos no ar, Cid, temos coisa boa hoje aí, hein? Temos coisa boa, nosso incrível Gastão Bolognese. Vamos falar sobre manzanilhas, Jerez, Espanha, etc. Nós vamos continuar nossa viagem aí pela Espanha e na última etapa da Espanha, capitaneada pelo expert Luiz Gastão Bolognese. Vem pro e-show, rapaz! Olha ele aí, tá escondido ali atrás. Ele tá de castanhola! Fúria voltou! Ele é o grande! Fúria! Ei, rapaz, olha aí, hoje vai ter flamenco, vai ter Jerez, manzanilha, olha castanhola, e tá de camisa, mostra a camisa. Mostra a camisa aqui, olha aqui, a Fúria! A Fúria! Bom, Gastão, a gente continua na Espanha e hoje a gente vai falar sobre a região da Andaluzia. Corretamente pronuncia você, mais especialmente sobre Jerez de la Frontera, que é uma região incrível, linda. Dá um pano geral aí, conta um pouco para a gente do que a gente está falando, para a gente se situar geograficamente. Gastão, se você me permite, Gastão, eu quero interromper um pouquinho, que eu quero agradecer o nosso patrocinador, a grande Mistral, tá aí, Mistral na sua tela, tá aqui do nosso ladinho aqui, a Mistral, e aproveitar aí, mandar um abraço aí para os nossos amigos, né, Ciro Lila, Mainardi e a Cláudia, né? Claudinha da Mistral. Um brinde ao nosso patrocinador. Cid! Saúde! Saúde! La copita ideal para a manzanilla e depois mostra o color del fino, el Jerez. Ei, que beleza! Esse é o Gastão, esse é o meu mestre, é o meu professor. Manda aí, Gastão! Primeira coisa é o seguinte, né? Eu estava pensando de novo, queria agradecer a vocês, né? Principalmente você, Flávio, pela oportunidade, e agradecer todos os nossos telespectadores que curtem aqui com a gente, pelas perguntas, pela interação, e eu estou confirmando mesmo que o vinho é uma viagem, né? Não deixa de ser, e eu tenho viajado de uma maneira incrível, né? E a região de Jerez, principalmente, e, obviamente, toda a Andaluzia, tem uma representatividade muito grande para mim, porque foi o meu primeiro grande prêmio de vendas. Eu fui eleito pela IBM, na época, o melhor vendedor da América Latina. E eu fui homenageado, então, nos eventos, e ganhei uma viagem para Sevilha, e, obviamente, nós vamos falar um pouquinho de Jerez, que incluía também uma viagem para Jerez, dentro desse prêmio que eu ganhei. Então, para mim mesmo, foi uma viagem, e eu agradeço mesmo a vocês pela oportunidade. Gostaria de ter mais tempo, hoje nós vamos ter meia horinha aqui. É muito difícil falar para vocês do tamanho, da magnitude dessa região, que é a região que a gente chama de Sherry Region, né? É a região de Jerez, que ela inclui uma infinidade de produtos que eu vou tentar rapidamente passar para vocês. Mas a grande maioria dos produtos, né? Isso tem um pouco a ver com a cultura, né? Um Jerez ou uma manzanilla que está aqui é quase uma religião na Espanha, né? Você tomar uma copita antes de qualquer coisa. É uma maneira de entrar e de começar uma boa prosa. E vocês sabem que não existe, eu não conheço lugar mais sagrado no mundo do que a Espanha, por exemplo, quando o assunto for, por exemplo, uma hora de almoço, né? Os caras conseguem ficar 3 horas almoçando todo dia, né? Tiram a siesta dele, etc. E o vinho faz parte da cultura, da alimentação, e esse vinho sempre é o vinho para começar. Então eu faço um brinde mesmo a uma região. Eu praticamente acho que Sevilha seja uma das cidades mais lindas do mundo, tá? Nós vamos falar um pouquinho aqui rapidamente. E os vinhos são vinhos, eu estive pensando também que os vinhos são quase únicos. Uma vez escrevi uma matéria na Ford sobre vinhos únicos e eu não incluí o Jerez. Mas hoje em dia, depois desse convite de vocês, eu estou achando que eu vou incluir o chapéu dos vinhos de Jerez como vinhos únicos. Na sua grande maioria são vinhos fortificados, feitos pelas uvas que eu vou explicar aqui para vocês de uma maneira geral. A parte geográfica está localizada aí no sul, né, na região lá de baixo de Cádiz, né, já quase na África, vamos dizer assim,
e é uma região que tem um porto importantíssimo, o Porto de Cádiz, e que tem a capital da Andaluzia, que é Sevilha, que é aquela maravilha de cidade, com aquelas laranjeiras da rua, com aquele rio, o rio Guadalquivir maravilhoso. Então é assim, vamos desfrutar aqui desses minutinhos para poder dar uma introdução, como diz meu amigo Cid, na região. Obrigado pelo mapa, né? Aí a região da Andaluzia, dividida pelas suas sub-regiões, vocês veem ali Sevilha bem no coração, e logo embaixo é a região de Cádiz, né? Você vê Málaga do outro lado, Málaga também tem vinhos importantes, tá? Não vamos conseguir falar de todas as regiões e todos os vinhos, mas hoje nós vamos focar na região de Jerez de la Frontera como um todo, que chama Sherry Country, muito influenciado também, como lá no Porto e como na Madeira, pelos ingleses, tá? Então tem uma presença inglesa importante, sem, obviamente, dúvida nenhuma, de uma presença espanhola muito forte, que nós vamos ver aqui as principais vinícolas. Você falou de Sevilha, tá aí Sevilha aí. É melhor nem falar. Então é isso, né? Sevilha, para mim, é tudo de bom. A primeira vez que eu fui a Sevilha foi em 1992, quando eu ganhei esse prêmio da IBM chamado Golden Circle, que era um sonho. Em 91 eles anunciaram que era em Sevilha, e eu falei, eu vou vender mais do que o Papa, porque eu não vou perder essa viagem. E minha esposa, num baita de um hotel, que eu vou mostrar para vocês o hotel que eu fiquei na ocasião, e eu fiquei encantado com aquilo tudo. A cidade é mágica, eu não sei se todo mundo se lembra, por que a IBM escolheu Sevilha? Porque era o ano da Expo 1992. E em Barcelona, vocês sabem bem, Barcelona foi a cidade das Olimpíadas, em 1992. E Madrid, em 1992, foi eleita a capital da cultura mundial. Então, eu tive a honra de ir em 92 para a Espanha, onde tudo fervilhava. Tudo era um foco na Espanha, inclusive estava começando a sair de momentos difíceis para se recuperar. E eu me lembro que foi muito marcante. Então, eu botei aí os principais locais de Sevilha para visitar, mas eu me lembro muito bem, por exemplo, da visita à catedral, que tem uma torre, né, chamada La Giralda, e também tem a parte do Alcazar. A La Giralda me encantou porque, para vocês terem uma ideia, a torre do La Giralda, acabou não saindo aqui na foto, ela é uma torre que os mouros subiam a cavalo. Então, é a torre que eu escalei, uma das mais altas, e é uma das mais largas, porque você, por exemplo, vai a San Gimignano na Itália, é aquele negocinho que você vai uma pessoa que quase morre de desgosto. Na Giralda é absolutamente larga e os caras subiam a cavalo aquilo para poder ter o domínio da cidade. Então aquilo ficou na minha cabeça. Eu adoro os rios de todas as cidades, o rio tem a ver com a viticultura, o rio chama-se Guadalquivir, e a cidade é mágica, eu comentei rapidamente das laranjeiras da rua, de uma culinária absolutamente incrível, e tem essa Praça de Espanha, que é um negócio que é colada nesse parque chamado Maria Luísa, que eu vou dizer para vocês, em termos de monumento arquitetônico, eu garanto para vocês, esse do lado direito aqui, é um dos monumentos mais lindos do planeta, tá? Na minha opinião. Tem que ir lá para ver, porque é um negócio mágico, tá? Então, Sevilha, eu diria que é a direção para a gente ir, e depois aí, obviamente, para o Sherry Country, que é Jerez de la Frontera. E, obviamente, Sanlúcar de Barrameda. Eu destaquei uma cidade nos programas que a IBM fazia, você escolhia os programas. Obviamente, eu escolhi Jerez para visitar uma bodega e, obviamente, também escolhi ir para Ronda, que é essa cidade maravilhosa, que esse pórtico que vocês veem, é um negócio, de novo, em termos de beleza natural, inclusive as fotos aí, parabéns para o Jura, essas fotos retratam, na minha opinião, o que é essa cidade. Ela é 100 e poucos quilômetros de Sevilha, nós fomos de ônibus, dormindo, aquela coisa toda, gostoso, né? Depois de tomar uma copita de manzanilla, e foi fantástica a visita, e eu strongly recommend as pessoas visitarem essas duas grandes centros turísticos da região da Andaluzia. Que beleza. Ô, Gastão, vamos falar das uvas? Vamos. Então, aí são 3 grandes uvas da região. Uma delas é a disparada mais importante, que é a Palomino ou Palomino Fino. É essa uva maravilhosa que vocês estão vendo aí, que faz essas maravilhas desses produtos, que eu vou detalhar mais para vocês, mas eu fiz aqui de brincadeira a mesma parte, né? Eu botei 2, né? Não vou mostrar o outro, o Jerez. Esse aqui é um Jerez fino, que eles chamam, tá? E esse aqui é uma manzanilla. Vocês vão ver no mapa, depois eu vou explicar um pouquinho da diferença dos dois. Eles são parecidos, mas tem algumas diferenças muito especiais. Ambos feitos, elaborados através da Palomino. A segunda uva já é engraçado, é uma das coisas mais interessantes que eu conheço. A segunda uva chama-se Pedro Ximénez.
a uva Pedro Ximénez, para quem tem um bom óculos aí, você vê que essa uva é branca. E ela produz os vinhos mais escuros do planeta. Não existe vinho mais escuro do que um vinho feito de Pedro Ximénez pacificado, que eu vou explicar para vocês na sequência. Vocês vão ver, inclusive eu preparei um negocinho para ver a diferença de cores. A terceira uva eu nem coloquei aí porque eu degustei muito pouco, que é a Moscatel. Ela é usada também para fazer esses vinhos, entre aspas, como o Pedro Ximénez, licorosos, e também em blends com o próprio Pedro Ximénez. Tem coisa muito boa de Moscatel, mas eu nem destaquei muito pela minha falta de litragem em cima desses vinhos. Agora, de Palomino, que é basicamente os vinhos mais secos lá de Jerez, que são, na minha opinião, únicos, né? Existe Porto Branco, por exemplo. Mas se você beber um Porto Branco seco, que eles botam assim, dry port, white, ele não é seco. Brincadeiras à parte. Não é. Esses daqui que nós estamos bebendo são secos pra cacete. É seco e é uma delícia, por exemplo, se a gente falar de gastronomia, é muito legal para harmonizar com frutos do mar, tá? Você ali comendo umas tapitas ali, uns mexilhões, comendo umas gambas, etc. Com isso aqui é uma harmonização perfeita, tá? O Jerez e a Manzanilla são bem secos, tá? Enquanto que o Pedro Ximénez, claro que existem vertentes de produzir, para vocês terem uma ideia, já tem vinho de Pedro Ximénez no Chile, feito vinho tranquilo, vinificado em branco e é uma delícia também. Mas a Pedro Ximénez, da região de Jerez, é uma uva que passa por um processo de pacificação e aí sim que ela vira uma uva passa e depois é feita a vinificação. São vinhos, na minha opinião, os vinhos mais densos do planeta, tá? Então, mais escuros e mais densos do planeta são os grandes Pedro Ximénez, tá? Pedro Maravilha. Maravilha, Gastão. Vamos falar dos processos, né? Aproveitando aí, vamos entrar nos processos. É a parte mais difícil. Então, por que vocês me inspiraram, né, de falar que é um vinho único, né? Esse processo de produção são vários, eu vou explicar para vocês para frente, mas vamos pegar o que é mais simples, que eu estou aqui com uma garrafa de Jerez e estou com uma garrafa de Manzanilla, da Mistral, que é essa maravilha, é uma das manzanilhas mais famosas de toda a Espanha, chama-se La Gitana, inclusive combina com a minha castanhola, a mesma espanhola. É um espetáculo de produto. E eu li hoje, de novo, inspirado pelo E-Show, foi dar uma olhadinha e peguei lá o Hugh Johnson. O Hugh Johnson diz que este vinho, a Manzanilla e o Jerez, são os brancos de melhor custo-benefício do planeta. Então, só para a gente parar para pensar, são vinhos, né, na grande maioria, fortificados e que passam por um processo, que é esse processo de amadurecimento, que cria um negócio chamado flor, que é uma bactéria que dá em cima do vinho, que ela protege o vinho da oxidação. Então, o vinho, obviamente, sofre oxidação, mas uma oxidação menor. Então, cria-se essa flor, que eu vou estudar mais, obviamente, mas é quase único dessas regiões. É lá que se cria a flor dentro desses vinhos. E não são todos os Jerez, os cherries, que são, entre aspas, como eles chamam, né, criados com a flor. Existem alguns que não têm flor, tá? Não passam pelo processo de flor, e aí, obviamente, tem uma oxidação melhor. Então, esse aqui eu acho que é a magia da área de Jerez, é isso. Grandíssimos vinhos de aperitivo, são gastronômicos, mas eu acho que eles são para começar uma boa prosa e uma boa refeição, e depois imbatíveis, talvez com os grandes portos, os grandes franceses que eles chamam Vin du Naturel, que são vinhos que têm a adição de aguardente vínica, como dos vinhos mais importantes do planeta para você finalizar uma refeição. Para quem gosta de um charuto, por exemplo, ter a oportunidade de fumar um bom charuto com Pedro Ximénez é um negócio do outro mundo, tá? Então, basicamente, existe esse sistema de solera, que é você traga, esses vinhos não são safrados. Na realidade, o grande segredo de um grande vinho de Jerez é você chegar no blend ideal e criar uma característica, um estilo de vinho. E esse estilo é formado como? Com diversas anhadas, são diversas safras, e você faz esse sistema de solera, que no fundo é um empilhamento dessas barricas, e essas barricas vão sendo transferidas sempre com as mais velhas em cima e as mais novas embaixo. É um processo lindíssimo. Eu visitei lá, vou mostrar um pouquinho para vocês da bagunça que a gente fez. E são vinhos realmente únicos, tá? Eu agora acho que a partir de hoje, depois do iShow, eu vou classificar também como um vinho único que é inimitável. Quando eu tive essa inspiração de fazer essa matéria, eu falei, tem gente que tenta fazer Amarone no mundo inteiro, mas Amarone só tem lá na região de Verona e Fim de Papo.
Tem o mundo inteiro coisa parecida, mas o Amarone só tem lá. E o Jerez, cara, só tem na região de Jerez de la Frontera e Zé Fini. Mas manda aí, Gastão. Vamos lá. Pedro Ximénez, essa é a foto mais importante de todas e ela é disruptiva para quem não sabe o que é. E eu me lembro, faz talvez 30 anos, a primeira vez que eu vi, eu falei, o que é isso? Esse cara louco. Então é o seguinte, eles colhem a uva já madura e botam as uvas em esteiras, só que são esteiras de plástico, né? E elas ficam secando, igualzinho aquela uva passa que a gente come lá no Natal, que tem gente que ama e tem gente que odeia. Brincadeiras, né? Já tem um monte de piada sobre a uva passa. Eu particularmente adoro arroz com passas. O meu filho, se tiver uma passa no arroz, ele manda matar a coitada da moça. É uma questão de gosto. O Pedro Ximénez é feito, né, como característica de vinho, estilo de vinho, um Pedro Ximénez, lá da região de Jerez, é um vinho fortificado, feito com uvas passas, que passam meses antes, secando, antes de serem vinificadas. Por isso que eu brinquei do Amarone. O Amarone é mais ou menos a mesma coisa, só com uma uva diferente e principalmente com uma, entre aspas, climatologia e um terroir completamente diferente dos Pedro Ximénez. Por isso que os Pedro Ximénez são vinhos que eles mantêm o açúcar residual e são vinhos muito doces, está com uma gramatura de açúcar altíssima. Isso aqui eu botei só para sacanear os nossos amigos, né? É uma complicação total. E aí, tipo, o que é? Ele bota lá, manzanilha fino. Aí ele começa a falar do amontillado, do palo cortado, do oloroso. Depois entra nos licorosos, que quem são? O Pedro Ximénez e o Moscatel. Isso aqui, só para a gente falar disso aqui, dá uns 8 dias de curso para a gente falar. Então, quem precisar... 24 horas. O problema é só que isso é tudo fortificado, né, Cid? Você vai ficar de fogo de tomar um golinho, depois outro golinho, docinho, delicioso. Já foi. E headache. Aí, headache. Mas eu acho legal que o próximo foil eu explico um pouquinho, que eu já simplifico, né? Eu dou a explicação do método do Solera, que é exatamente isso, e obviamente isso tem um pouquinho, né, do fetiche da tradição. Para você produzir quantidades é uma coisa um pouco diferente, mas isso é uma grande de uma verdade, tá? São as criadeiras que eles chamam, está escrito ali em cima, e esse processo todo é o processo de Solera, é onde você faz a troca dos barris, tá? Você vai trocando do vinho de barris para, inclusive, ele oxidar, ter contato com oxigênio e respirar. Inclusive, só para provocar todo mundo aqui, existe até champanhe feito com o sistema Solera, para dar uma complexidade maior no vinho, tá? Uma coisa legal. Isso chama Trasfiego, tá? Na Espanha, e é muito usado, por exemplo, em Rioja, que a gente já abordou aqui, tá? Eu já visitei lá a segunda maior detentora de barricas de Carvalho, 225 litros, eles tinham 300 mil barricas. E eles faziam de andares, tá? Você imagina um prédio de 6 andares, onde eles vão trocando e fazendo o trasiego, passando o vinho para as barricas de baixo. Nossa, realmente lindo. É incrível, é lindíssimo, lindíssimo. E, obviamente, Jerez, com esse charme da flor, das criadeiras e do sistema de Solera, cria-se uma magia que eu estou dizendo, ela é realmente única, nunca vi em lugar nenhum uma coisa tão espetacular como isso. Esse aqui é o mais importante. Aqui nem eu sabia que ia confidenciar, descobri isso recentemente, que são 13 tipos diferentes de Jerez, tá? Tem gente que fala que é 12, tem gente que fala que é 10, e junta um no outro. Mas eu gostei muito desse aqui, que é muito elucidativo, né? Que ele coloca as tacinhas, né, parecidíssimas com a minha aqui, e ele coloca as cores, tá? Então você pega lá o fino, que é esse que eu estou aqui agora, o fino que eu tenho, ele é bem mais escuro que a manzanilha que eu tenho aqui. A manzanilha é carinha com água, tá? O fino, o Jerez, já é, inclusive desse produtor, um pouco mais escuro. E aí depois ele vai indo, né, com processos de produção diferentes, vai para o amontillado, para o oloroso e para o calo cortado. Esses ainda são secos, tá? É isso que é interessante. Se você provar, eu às vezes gosto de tomar um palo cortado no final da refeição, mas ele é seco, ele tem um residual de açúcar, mas é seco. E aí depois começa realmente, o bicho pega para quem é apreciador de vinhos doces, tá? Você vê que lá tem o medium, tem o cream, tem o Pedro Ximénez, olha a cor do Pedro Ximénez, que coisa de maluco. Olha o Moscatel do lado também, como ele é feito por processo de apacimento também, ele é muito escuro. E depois, por último, volta para a nossa manzanilla, que é muito parecida com o fino, só que tem uma diferença basicamente geográfica, que eu mostrei no mapa para vocês.
Um é feito no centro, ali em Jerez de la Frontera, e o outro já é mais perto do mar, numa cidade chamada Sanlúcar de Barrameda, que Sanlúcar de Barrameda é onde tem a denominação de origem Manzanilla, que é o que nós estamos provando hoje. Beleza, grande Gastão. Você sabe... Oh, desculpa. Pois não, Cid. Vai, fala aí, Cid. Uma vez eu estava em Toledo, acho que em Toledo, com meu pai e com minha mãe, fomos fazer uma viagem pela Espanha, e a gente entrou assim num botequim, e eu entrei lá e pedi, eu queria uma mançanilha, duas, uma para mim e outra para o meu pai, queria 2 mançanilhas. O cara veio e me trouxe um chá de maçã. Eu acho que era o meu sotaque. Eu acho que eu atribuí isso ao meu sotaque. Ele entendeu que era manzanas. Um rumo de manzanas. Eu atribuí isso ao meu sotaque. O cara me entregou um chá de maçã. E tava bom, Cid? Tava bom a chá de maçã? Não, tava horroroso. Você está querendo uma manzanilha e o cara te dá um chá? O Flávio teve um efeito medicinal ótimo, porque ele se hidratou e depois tomou 5 manzanilhas. Tem o balde. Imagina. Agora, ô Gastão, eu quero chamar a atenção só de uma coisa. Você falou, uma observação, quando mostrou a uva Pedro Ximénez, né? Ximénez. A uva era bem branca, né? E olha o vinho, a cor do vinho, né, do Pedro Ximénez. É sensacional isso. É disruptivo. Eu tinha um cara que trabalhou comigo na Spand, que é um sommelier super famoso, bicampeão brasileiro, e ele tinha a verdadeira paixão pelos Pedro Ximénez. E aí, obrigado, Flávio, por ter levantado a bola. O que esses vinhos, além de tudo, têm de vantagem, tá? Vou contar para vocês histórias. Essa garrafa do Fino, eu abri no fim de semana porque veio um casal aqui almoçar, e eu abri exatamente uma garrafa de Fino e uma de Manzanilla para o cara provar e curtir os dois, tá? Quando você abre uma garrafa tanto de Fino quanto de Manzanilla, você pode degustá-la com pequeniníssimas alterações entre 5 e 10 dias. Praticamente impecável. Então não é um vinho, por ser fortificado, não é um vinho para você abrir a garrafa e tomar ela inteira no mesmo dia. Você bota na copita, como nós estamos aqui, tomamos 1 ou 2 copitas e você pode tomar o resto da garrafa. No dia seguinte, no outro dia, 5 dias ele mantém. Depois de 5 dias, já a Manzanilla sofre mais ainda, o Jerez aguenta um pouquinho mais. Se você vai para o lado direito aqui agora, vai para o Oloroso, para o palo cortado, na boa, já dura 15, 20 dias, 1 mês. E se você for para o Pedro Ximénez, meus amigos Cid e Flávio, o Pedro Ximénez dura, parece que pela eternidade. De novo, ele também degrada, porque ele também oxida, mas ele tem tanta estrutura, ele já, entre aspas, já teve uma oxidação tão grande que você abre a garrafa e eu vou contar um segredo, vai ter gente que vai brigar comigo, mas eu tive uma garrafa de Pedro Ximénez, que é muito doce, esse funcionário meu, ele chamava de óleo de motor. Gastão, tem um óleo de motor aí? Esse óleo de motor eu bebi durante acho que mais de 2 meses. Tomava uma tacinha que aquilo era de uma doçura encantadora. Cá entre nós, tem que olhar para o lado positivo, densidade de um xarope. Me lembrava quase a minha infância, quando eu tinha tosse, e eu adorava esse vinho. É inacreditável a profundidade do vinho, tá? É um negócio que você faz assim com a mão, parece aquele negócio de mecânico, sabe? Ó, esse aqui é o óleo 40. É um negócio Maravilha, Gastão. A pergunta agora é do Cid. Manda aí, Cid. Produtores. Vamos para os produtores. Vamos. Aí tem a ver com a viagem, certo? Eu e o Flávio conversamos, a gente vai se adequando e tal. A gente hoje decidiu falar um pouquinho da Andalucia, falar de Sevilha, falar de Ronda e aí descer para a Jerez de la Frontera. Então, se eu falar de tudo que mais me encantou naquele prêmio que eu ganhei da IBM, a não ser ir para a Expo, visitar o Alcazar, visitar a Plaza de Espanha, etc., etc., dentro de um dos programas da IBM, era uma viagem para a Jerez de la Frontera. E nós fomos visitar uma bodega, e a foto vai vir já, que eu vou falar daqui um pouquinho, e nós fomos também, que nós vamos falar daqui um pouquinho, no Museu do Relógio. E aí eu já contei a brincadeira, né? Nós fomos brincando no ônibus, todo mundo, visitamos o museu, fomos para a nossa amiga bodega, obviamente foi contratado um show de Flamengo dentro da bodega, espetacular, e você imagina como foi a volta, né? A volta eu entrei no ônibus e dormi até chegar no hotel. Então vamos começar pela Gonçalves Bias. Gonçalves Bias é uma família, até hoje é uma empresa familiar, que produz diversos tipos
de Jerezes, como vocês acabaram de ver agora há pouco, praticamente todos eles têm, e eles têm um que é super famoso, que é o famoso Tio Pepe, que é uma religião, em termos de branding. Você vai na Espanha, você não precisa pedir o cara fala, me dá um Tio Pepe aí. E realmente, por incrível que pareça, fazem volumes incríveis e a qualidade é muito boa, tá? Eles conseguem manter a qualidade, o Tio Pepe sempre bom, tá? Não tem risco de estar ruim, tá bom? Essa é uma das vinícolas talvez mais importantes de toda a região lá de Jerez da Fronteira. É uma visita também imperdível, tá? Se eu fui na minha segunda vez. Vamos lá? Próximo. Opa. É o grande vinho aí da... Isso. Então aqui, esse Gonçalves Bias, aqui já tem aqui, se não me engano, esse aqui é um Palo Cortado, tá? El Duque. É um dos vinhos que eu tive a honra de provar, que já é para aquele estilo muito mais forte, muito mais amendoado, de cor mais profunda, né? Já é mais escuro, mais denso, e é uma coisa assim, meio quase também como religião, tá? Esse especificamente, ele já é quase pro meio seco, tá? Ele é seco, mas ele tem um residualzinho de açúcar muito interessante. É um produto fantástico, tá? Eu tive uma garrafa aqui em casa, esse também deve ser um que eu devo ter tomado em um mês, tá? Porque é um vinho muito importante, não é um vinho baratinho, vamos dizer assim, mas também não é caríssimo, tá? Como eu falei, uma mançanilha aqui no Brasil dessa aqui custa 200 e poucos reais a garrafa, e se você pensar em termos de custo-benefício, como eu falei, isso aqui dura uma semana, é um investimento melhor que qualquer... Podemos ir... agora mudamos para o Sánchez Romate. Sánchez Romate é um outro produtor, já é em termos de volume menor que o Gonçalves Bias, mas é um produtor importante e faz realmente produtos incríveis. Mesma coisa, ele tem menos produtos, por exemplo, do que o nosso amigo Gonçalves Bias. Eu acho que ele não tem os 13 lá que está na coisa, mas seguramente tem uma meia dúzia, 8 fácil, que eu já tive a honra de provar. A manzanilha deles é uma coisa sensacional, tá? O Fino, que chama-se Fino Perdido, tem uma história longa, mas chama-se Fino Perdido, ele é um vinho muito legal, super premiado, com alta pontuação. Mas eu queria contar um segredo para você e para todo mundo aqui, que se eu tiver que escolher para começar um bate-papo entre um Jerez, que é um Fino, e uma manzanilha, eu sempre vou na manzanilha, que eu acho ela mais leve. E o que a manzanilha tem diferente do Fino? Aquela proximidade com o mar. Ela tem um toque mais salino, ela é mais, sabe assim, para mim ela é mais sensual, ela desce melhor e pega aquela salinidade que é uma coisa deliciosa, tá bom? Então o Sánchez Romate também é uma visita muito legal para quem quiser visitar lá a região de Jerez. Essa daqui é uma que eu não visitei, que também é super importante, que é bonita, vocês veem, super tradicional, são edifícios muito antigos, com mais de 200 anos, e todas com essa tradição, né? Vocês veem aí o sistema de solera, que é, né, para todos os turistas. Barbadilho. Excelente, tá? Excelente, Barbadilho. Obrigado, que eu não consegui ver aqui. Essa eu não visitei, mas tive a honra de provar vários produtos dos caras, os caras são muito bons também. Equipo Navazos. Essa é recente, quando eu visitei eu nem conhecia, e ela é mais boutique, coisas assim mais, vamos dizer assim, de menor volume, e produz coisas incríveis. Eu recentemente tive o prazer de provar algumas, inclusive esse palo cortado que está na foto, é realmente sensacional, tá? Esse palo cortado, ele é muito nutty, essa palavra que os especialistas usam, né? Ele é muito amendoado, né? Você sente a fruta seca, né? Muito bem. É realmente uma delícia. É um vinho para contemplar mesmo. Por exemplo, esse palo cortado que eu tenho uma verdadeira admiração. Mais uma, Valdespino, esse então, volume grande, diria que inclusive o formatão dele é parecido, né, cá em cima, lá com o Tio Pepe, tem muito volume e também mantém a qualidade, assim, incrível, tá? Então, só para falar, essas que nós estamos mostrando aqui, se você pegar o padrão, a régua é lá em cima, tá? Pegar todas as manzanilhas deles, todos os Jerez eles mantêm. Opa! Chegou na Williams & Humbert. Aí vem a minha viagem. Aquela viagem da IBM. Qual foi a bodega que foi? Williams & Humbert. E eu tenho uma dor de corno incrível que esse produtor eu não acho aqui no Brasil, tá? Pra vocês terem uma ideia, nas viagens que eu fazia na falecida Panam, que eu viajava de classe executiva, etc., um dos drinks que eles serviam era nada mais, nada menos que o Cream do Williams & Humbert. Super, hiper famoso. E por que eu, entre aspas, me apaixonei? Pela aquela famosa visita inesquecível que cá entre nós, eu voltei no ônibus. Cheguei bem, mas foi uma profundidade. Você imagina a alegria de estar num prêmio com os
superiores, presidente da IBM, da América Latina, mundial, todo mundo comemorando os resultados de venda, e eu tomei realmente, tinham lá uma meia dúzia de tipos naquele dia, desde do fino, passando pela manzanilha, etc., até chegar nesses mais fortes, que são esses creams, que estavam lá naquela fotinho que a gente mandou. E é um vinho encantador. Ficou na sua memória poética, Gastão. Ficou. Isso aqui, se me torturar, pode me torturar, que vocês não vão tirar isso de mim. No ano seguinte, a meta ficou mais alta, né? Obviamente, né? Aí, o ano seguinte foi uma bucha que você deve imaginar, né? Você entregou. Opa, mais uma. Osborne, super tradicional. Inclusive tem presença também em Portugal, do outro lado, lá na Península Ibérica, tá? E aí, obrigado por isso, porque esse foi uma que a gente preparou. Dentro do Cherry Country, a gente já falou de tudo com relação aos vinhos. Desde os vinhos, né? Que são os mais secos até os, entre aspas, cream, depois os Pedro Ximénez, etc. São licorosos, mas tem uma coisa muito importante também na região deles, que são os brandies. Os brandies, o que são? Os concorrentes do conhaque. Então, se você pegar a nível mundial, a França realmente é over and above the rest. Mas se você pegar uma régua de novo, existem coisas extraordinárias do ponto de vista de branding da região de Jerez, tá? Então, esse Osborne é um deles, a gente pôs de propósito essas fotos, e tem outros tantos, a maioria das bodegas prepara também e faz isso. Então, Gastão, desculpa interromper, mas o brandy é o conhaque, só que não pode usar a denominação conhaque, porque conhaque é denominação de origem. É destilado, exatamente isso. É um processo de destilado de uva, como é o conhaque no sul da França. Na região de conhaque. E aqui, obviamente, não pode chamar de conhaque, então é brandy. É a mesma coisa do champanhe, igualzinho, é isso aí, chama brandy. Perfeito. E tem brands caríssimos também, obviamente não tem nenhum como o Richard, lá da Hennessy, que custa $4.000 a garrafa. Isso aqui tem coisas caras, mas não é nada assim. Alvear, essa é a notícia boa da semana. Esse vinho que está aí, que é o Alvear 1927, eu tive a honra de provar. Uma verdadeira delícia, tá? Um vinho, sim, especialíssimo. Ele já se vê que ele não é tão escuro pelo processo de vinificação, né? Ele ficou lá guardadinho durante anos e anos e anos, e os caras engarrafaram, acho que esse que eu provei, engarrafaram há poucos anos atrás, e o vinho realmente estava marcante, tá? E é legal, por exemplo, meu pai era de 25, né? Se eu tomar um vinho de 27, cara, é realmente muito forte a emoção, né? Puxa! Pra pensar, é violento. E não são bilionarmente caros, tá? Não são. São vinhos, são caros, obviamente, mas não são vinhos, assim, absurdos. Então, eles lançam essas bateladas, e o 27 foi um ano que foi muito bom, e os caras conseguiram guardar, né? E conseguem vender. Eu acho que esse vinho a gente consegue achar até hoje, tá? Não acho que aqui no Brasil. Se você for para a Espanha e falar que você quer tomar um Alvear 27, você vai conseguir achar. E eu me lembro que foi maravilhoso num jantar aqui. Opa! Pérez Barqueiro, essa é a história, tem a ver com a história que eu contei do sommelier, meu cara que trabalhava comigo na Expand, e que eu deixei essa garrafa aberta. Só que a garrafa aberta era um Pedro Ximénez very old. Agora, este e mais os outros, que a foto não sai aqui, 1905, eu tomei exatamente em 2005. Eles engarrafaram para comemorar 100 anos. E eu provei toda a linha. Obviamente, o que mais marcou de todos foi o Pedro Ximénez. Pedro Ximénez com 100 anos. Então, essa história eu vou contar também para os meus netos e ninguém vai tirá-las de mim. Então, eu achei essas fotos na internet de 1905. Inclusive, tem uma foto que tem o trio dos 3 vinhos. E eu me lembro que o que eu mais gostei era o rótulo azul. O rótulo azul é o Pedro Ximénez. E essa pessoal da Pérez Barqueiro também não é uma empresa muito grande, mas de uma simpatia, sabe? Foi aquela degustação, foi numa feira, né, da Vinexpo, lá na França, que eu me lembro que eu sentei e aquilo foi um negócio inesquecível, né? Botaram as tapitas, as castanhas, etc., umas fatiazinhas de presunto cru de Ramon, que está sempre, e nós fomos curtindo esses vinhos maravilhosos. Então, beber um vinho com 100 anos é uma honra muito grande. Opa! Se Bodegas Tradição não visitei, mas tive a honra de provar um importador do Brasil, começou a trazer uma linha espetacular, tá? Mesmo, mais ou menos assim, completa. Se a gente olhar entre manzanilha fino, para o cortado, amontillado e o... Acho que ele tem um Pedro Ximénez também, não estou lembrando agora, mas tem sim. Esse é o Oloroso. E é uma delícia de produtor, assim, super, mais, de novo,
coisa menorzinha, menos volume, mais artesanal, e eu fiquei muito bem impressionado pelos esses vinhos que eu provei aqui no Brasil, que o importador está trazendo. Gostei bastante. Opa, mais um que teve aqui no Brasil, espetacular. Esse faz, você que ficou interessado, Cid, ele faz um brandy que é assim, melhor do que muito conhaque, tá? Bebi no dia, me lembro que adorei os vinhos, ele tem a mesma linha, o Pedro Ximenes dele é maravilhoso, mas eu me lembro que eu fiquei muito bem impressionado com o brandy do Fernando de Castilla, tá? E é realmente muito top também. Tem uma importadora que começou a trazer isso já faz uns anos, mas isso no Brasil, eu acho que nosso papel é esse aqui, é muito difícil de vender, né? Porque as pessoas têm uma dificuldade de quebrar o paradigma. Claro. Então eu acho legal a gente falar mesmo, porque, de novo, né? Se for custo-benefício, tem gente que pede dica para mim e depois agradece. Pô, Gastão, que legal que é tomar uma copita de um fino de uma manzanilha para a gente começar um papo antes do almoço, antes do jantar. É uma delícia, bem geladinho, sempre cai muito bem. Blustal, esse é o que eu vendia pela Expand, quando eu estava na Expand, é um dos mais, vamos dizer assim, cult produtores da região de Jerez. Esse tem uma linha, ele não tem 13 tipos, ele tem 2 tipos, eu não sei se são 10, mas em termos de vinhos ele tem mais de 50. É uma coisa... porque são várias bateladas, né, de vários anos diferentes, são coisas realmente incríveis, tá? Desde o mais simples, de novo, o fino dele é fantástico, até chegar nos olorosos, nos palos cortados, que são coisas realmente de cinema, sabe? Coisa de tirar, eu brinco, né? Breathtaking. E eu me lembro que a gente vendia pouco, eu me lembro como hoje, eu era o diretor-geral da Espanha, né? Mas tinha alguns clientes cativos, sabe? Que o cara ligava e falava, Gastão, eu quero um almacenista tal, me arruma essa garrafa, tal. Ah, vamos mandar pegar na loja tal. Era muito divertido quando tinha uma pessoa que apreciava isso. Que bacana, que bacana. La Gitana, chegou o nosso vinho do dia. O nosso vinho do dia é dessa bodega que é chamada Hidalgo, que é da Mistral, que é, sem dúvida nenhuma, em termos de qualidade, fantástica. Esse La Gitana, para vocês terem uma ideia, né? Ele é o entry level da casa, 200 e poucos reais. Esse vinho já tem 92 pontos, tá? Tá escrito, inclusive, aqui, né? 92 pontos pela Wine Spectator, tá? E ele tem, acho que 90 do Parker. Tá um vinho muito, muito, muito bem pontuado. E eu tô realmente saboreando ele. E eu recomendo mesmo. Não foi porque o Hugh Johnson falou, apesar de eu amar o Hugh Johnson, tenho uma verdadeira admiração para esse inglês, que ele falou que é o vinho de melhor custo-benefício do mundo. Eu li hoje, tá? Hoje de manhã, no pocketbook dele, eu li que é o vinho de melhor custo-benefício. Fiquei muito feliz por isso, porque eu acho que é verdade. Você comprar um vinho por 200 e poucos reais e poder beber 20 ou 30 copitas durante 10 dias, fazer a conta, é mais barato de tomar um Nespresso, com todo respeito ao Nespresso que eu adoro. Agora, Gastão, entramos agora no Dicas do Gastão. Calma, volta. Olha aqui, ó, eu digo sempre para vocês que o melhor na vida é ter grandes amigos e amigos generosos. Aí eu fui lá na minha adega e fui pegar a minha garrafa de Pedro Ximénez que eu ganhei de presente. Então, esse aqui não é 1905. Esse aqui é 1946. Uau! É um Pedro Ximénez chamado Toro Albalá. Esse vinho aqui tem a bagatela de 100 pontos do maluco do Robert Parker, tá? É mesmo? É um perfect wine, como eles chamam, tá? Então eu fiz questão de mostrar para vocês da unicidade, etc. Porque eu provei esse vinho na casa desse meu amigo, e aí, como um amigo generoso, que a gente, né, deve valorizar muito, ele falou, Gastão, uma garrafa é sua. E aí tá aqui, eu tô esperando, vou contar para vocês, eu tenho um grande amigo carioca, da Gema, um grande executivo, que nasceu em 1946. Então eu estou cercando o dia que eu vou conseguir trazer esse cara para São Paulo para abrir com ele essa garrafa, porque generosidade se paga com generosidade. Que beleza, que maravilha. Grande Gastão. Manda as dicas aí, Gastão. As dicas são esses vinhos que eu tenho provado assim de maneira muito clara, né? Sim. Botei, obviamente, o que eu escolhi, que a Mistral me deu toda a abertura para a gente escolher, que é o vinho que nós três estamos bebendo hoje, que é a manzanilha do Manzanilha La Gitana, do produtor Hidalgo. Botei o Laína, que é de uma outra bodega também super famosa, que é da Domecq, que é muito gostoso. Depois botei um 30 anos, que aí já é um oloroso, já é um vinho já mais caro, que isso não é para todo dia.
Depois botei a Manzanilla do Sanchez Romate e o Fino Perdido que eu comentei com vocês, que são 2 vinhos que eu gosto muito. E por último botei o grande Tio Pepe, que é a religião. Você vai lá em Madrid, chega lá na Praça Maior, tem lá um puta de um anúncio gigantesco do Tio Pepe, etc. É realmente, em termos de branding, eu acho assim espetacular o que esses caras fizeram. Infelizmente, eu tenho uma mágoa grande, que aqui no Brasil, eu não sei porquê, é difícil pegar, né? Eu acho que se a gente for em restaurantes aqui, é difícil você chegar e ter um bom Jerez ou uma Manzanilla. É difícil. Fresca. Imagina. Olha, Gastão, antigamente você conseguiu, eu comentei com o Cid, inclusive, antigamente você conseguia comprar o Tio Pepe no free shop. No free shop você conseguia. Isso mesmo. Eu comprei muito. Hoje em dia não tem mais. Tanto o Tio Pepe quanto o Laína, tá? Os dois. Laína. Não tem mais. E é o seguinte, eu tomo Manzanilla ou Jerez, Tio Pepe ou Laína, desde que eu tinha 20 anos de idade, muito tempo atrás. Eu sou Álvarez, né? Meu pai me ensinou a tomar a Manzanilla e eu sempre gostei muito. E houve época em que, em alguns bons restaurantes, você pedia, geralmente você tinha que pedir um Tio Pepe, porque se você pedisse uma Manzanilla ou pedisse um Jerez, o garçom não sabia muito bem, mas se você pedisse um Tio Pepe, mais ou menos ele acertava. Mas depois teve um vale assim que você não é muito difícil encontrar. E mesmo para comprar em lojas importadoras é difícil. Você encontra o Tio Pepe com alguma facilidade e, obviamente, no site da Spand você encontra o La Ritana Da Spand não, da Mistral. Desculpe, da Mistral. E eles tinham também ou tem ainda, não sei, um outro Jerez que era excelente, que eu não lembro o nome, que eu comprava bastante na Mistral. Indo para o desfrutar. Hotéis, que dicas você dá para gente? Aí vem aquela vantagem, né? Porque eu fui na Expo, num hotel que tinha acabado de ser inaugurado na Expo. Eu fiquei nesse hotel Alcora, que é um hotel, o quarto era um espetáculo. Você imagina um garoto com 25 anos de idade, não tinha um pouco mais, já tinha 29 já. Sou de 63, então eu tinha 29 anos e fiquei hospedado, talvez o melhor hotel que eu tinha ficado até to date naquilo, uma suntuosidade, aquela organização. Eu já tinha ido para os eventos da IBM mais nos Estados Unidos, e a IBM organizou esse Golden Circle, que chamava, em Sevilha por causa da Expo, e esse foi o hotel, e foi realmente inesquecível. Eu me lembro que na época o hotel que eu fiquei, depois que eu saí do Alcora, ele custava 1/10 do preço que custava o Alcora. Que aí eu tive que baixar o padrão e eu fui de casal, né? Foi quando eu casei, em 92, e eu passei 42 dias na Europa. Tirei umas férias, não sei o quê, com esse prêmio, e na Espanha eu passei bons tempos. Foi a algumas regiões que eu até hoje, né? Passando por Barcelona, Saragoça, Madrid, etc. Foi bem legal. Agora vamos nas dicas aí. Eu sei que o Cid, eu já mostrei essa foto pro Cid e o Cid já esteve lá. Manda aí. Isso aqui são, né? Eu tive a honra da IBM contratar os caras e levar lá na bodega, lembra? E eu aí posso recomendar para quem gosta de música flamenga e também não precisa ir para ir tão longe para Sevilha, vai na Casa Patas de Madrid, que é de chorar, tá? Inclusive perto lá da onde teve o atentado na estação, a tocha. É espetacular. Mas em Sevilha isso é um respiro, tá? Sevilha respira o vinho, Sevilha como um todo, né? Respira o vinho e respira a música flamenca, que é uma coisa realmente espetacular. E também, como eu falei para vocês, da Giralda, por exemplo, tem uma influência muito grande da pintura, né? A arte flamenca, que aí a arte espanhola é misturada, entre aspas, com a arte dos belgas, né? Inclusive você vai ver lá quadros do Murillo e etc., Zubarán, e coisas realmente espetaculares. Talvez em termos de igreja, com arte, talvez a La Giralda tenha sido seguramente top 3 da minha vida, tá? Vale a pena. Então, eu diria que música flamenca e sem dúvida nenhuma, a La Giralda e o Alcazar, que são lugares maravilhosos. E isso é fantástico. E acho que o próximo pódio é os cavalos, né? Isso, para fechar agora 2 dicas aí, que é o dos cavalos e o outro lá que você... outro é segredo, outro é ótimo. Os cavalos, sem dúvida, mesma coisa. Eu não lembro exatamente o lugar
onde foi organizado o evento, mas ele é muito parecido com essas fotos, tá? Eu não sei exatamente onde foi que a IBM fez, mas é um negócio em termos de cultura, né? O cavalo andaluz, é um cavalo único dessa região, tá? E ele é aquele cavalo que dança com a música, né? Para quem já viu, vê que o cavalo acompanha a música, ele tem toda uma ginga, ele é totalmente treinado, tá? E tem uma coisa realmente muito charmosa, muito bonita, inclusive, na minha opinião, como a música flamenca, né? Brinquedo das Castanholas, etc., é super sensual, né? Eu acho que esse desfile e todo esse mise-en-scène que tem em torno do cavalo também tem uma sensualidade muito grande. Maravilha. E para finalizar, Gastão? Last but not least, que tem a ver com vinho é uma viagem, e eu tive essa honra de novo, como falou de Jerez, uma das coisas que mais me encantaram na cidade de Jerez de la Frontera foi o Museu do Relógio, que é o Palácio del Tiempo. Eu nunca na vida vi nada parecido depois, né, de tantos anos que passaram. Visitei museus com grandes coleções de relógio, mas esse aí é de um grande milionário, um cara que colecionou, que virou um museu. Vocês não têm ideia o que tem de relógio de todos os tipos, de pulso, tinha centenas, relógios de parede, etc. Um lugar realmente mágico, que vai fazer ano que vem 30 anos que eu fui, está aqui na minha cabeça, enraigado até hoje, uma coisa inesquecível. Maravilha, Gastão! I do recommend! Gastão trazendo sua memória poética aqui para o Way Show. Que maravilha, que maravilha. O Way Show me faz viajar a cada 15 dias. O Way Show é terrível. Mesmo com pandemia, eu viajo. Que beleza, que beleza. Gastão, mais uma vez, você nos proporcionou uma viagem. Uma viagem. Vinho é uma viagem e viagem com Gastão tem emoção, né? E o Gastão consegue trazer toda a sua memória poética, né? Aquela coisa que fica na memória de forma bonita, bacana, e ele traz aqui para o nosso deleite, né? Para o nosso deleite, para a nossa degustação. Então, Gastão, só tem uma coisa para te dizer, Gastão, em nome de toda a equipe, em nome do Cid, meu nome, em nome do Jurandir, você é show, Gastão! Muito obrigado! Valeu, Gastão! Fúria vai voltar, hein? Que maravilha, que maravilha! Tchau, gente!